Queria trazer minha saudação na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Dizer que é uma alegria estar começando mais uma semana com vocês, com essa oportunidade de alimentar vocês com a palavra de Deus. E hoje à noite eu quero encerrar uma sequência de mensagens que eu comecei com vocês aqui aos domingos, falando sobre serviço. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, nós leremos a parte final do capítulo 4, do verso 14 até o verso 18. Vamos falar sobre a esperança do serviço cristão. A esperança do serviço cristão. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 14 até o verso 18, é a leitura que teremos por base da mensagem nessa noite. Que Deus fale ao nosso coração sobre esse tema tão importante para a nossa vida cristã, que é o tema do serviço. O texto diz assim: sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça, multiplicada por causa de muitos, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Quando nós examinamos o contexto dessa passagem, nós vemos que o apóstolo Paulo está abordando o tema da dificuldade que o servo de Deus tem de enfrentar aqui na terra, quando ele se dispõe e se compromete a servir o Senhor Jesus Cristo com todo o seu ser. Foi isso que a gente viu na última mensagem, o apóstolo Paulo falando sobre as dificuldades de um servo de Deus. Por exemplo, no versículo 7, ele diz que o servo de Deus é apenas um vaso de barro, alguém que se quebra facilmente. Não é um vaso de ferro, ele é um vaso frágil. Ele diz também que o servo de Deus ele está sujeito a diferentes tipos de dificuldades, a tribulação, a perseguição, o abatimento. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse contexto imediato da passagem que servir a Jesus Cristo não é moleza. Na verdade, quando a gente se compromete a servir Jesus com todo o nosso ser, nesse mundo caído, com esse corpo caído que a gente tem, a gente percebe que seguir Jesus e servir a Ele é dureza. Então, se servir a Jesus é uma coisa difícil, se servir a Jesus é uma coisa desgastante, que leva você às vezes a se quebrar por completo, que leva você a enfrentar tribulação, angústia e perseguição, se é tão difícil assim seguir Jesus, por que eu vou me aventurar nisso? Me dê uma boa razão para eu me aventurar nesse serviço tão difícil, tão desgastante. Essa é a pergunta que a gente faz para o apóstolo Paulo nessa mensagem. E ele responde essa pergunta muito bem. A resposta está nos versículos que nós acabamos de ler. A motivação que nós temos para servir Jesus Cristo, para colocar a nossa vida à disposição do serviço dele, é a esperança que temos para esse serviço. Se eu puder resumir esse texto todo em uma só palavra, eu uso a palavra esperança. E um significado simples da palavra esperança reside nos seguintes termos, como diz um dicionário: ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Acreditar que alguma coisa boa, alguma coisa muito desejada vai acontecer. Então, quando nós aplicamos isso ao nosso texto, a esperança do serviço, estamos dizendo o seguinte: a esperança do serviço cristão reside na gente esperar que Deus realize coisas boas por meio do nosso serviço. Quando nós falamos da esperança do serviço cristão, estamos falando das coisas boas que Deus faz através do meu serviço, através do seu serviço, através dos seus dons, das suas habilidades, do seu talento e do seu compromisso com o reino do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante para nós como igreja? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas na igreja, de um modo geral, que estão adoecendo na vida cristã por causa da falta de esperança. São pessoas que perderam a esperança no serviço, no reino de Deus,
E o resultado desse tipo de doença espiritual é uma vida cristã desanimada, onde o crente não tem mais aquela alegria em servir o povo de Deus, onde o crente não tem mais aquele fervor, aquele interesse de usar os seus dons, o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro, tudo aquilo que ele é, de usar isso tudo no reino de Deus. E aí a igreja se tornou secundária. O trabalho da obra de Deus se tornou dispensável. Aquela alegria que ele tinha quando era novo convertido de servir Jesus, ele agora perdeu por causa da falta de esperança no seu coração. Resumindo, o crente doente pelo desânimo é um crente que não enxerga o serviço como uma coisa proveitosa. Para ele, servir Jesus é um fardo. É um fardo orar pela igreja, é um fardo ajudar na igreja, é um fardo dividir o seu tempo com o reino de Deus, é um fardo usar o seu dinheiro para avançar o reino de Deus, é um fardo usar o seu talento para abençoar as pessoas e o povo de Deus, é um fardo ele assumir algum cargo na igreja, qualquer coisa que coloque ele num comprometimento com o reino de Deus se torna um fardo porque ele está doente com o desânimo espiritual, a falta de esperança no coração. E qual é a solução para isso? Uma boa dose de esperança. É a solução. A esperança é o melhor remédio para o desânimo. E aqui nesse texto, Paulo fala sobre essa esperança. Ele fala sobre essa esperança em dois tempos. Ele fala sobre a esperança que o crente tem nessa vida, no aqui e agora, na vida presente, e fala também na esperança que o crente tem no futuro, no além. A esperança que nós temos para o presente e a esperança que nós temos para o nosso futuro. Tudo isso relacionado, é claro, ao serviço que a gente presta ao Senhor Deus. Então vamos começar com o aqui e agora, no presente. Qual é a esperança que eu tenho para servir Jesus Cristo aqui e agora? Quais são as razões que eu tenho para dedicar minha vida, meus dons, meu talento, meu tempo, meu dinheiro, tudo que eu tenho, tudo que eu sou? Qual é a razão que eu tenho para me dedicar no reino de Deus, no aqui e agora? Primeiro, no presente, nós temos a esperança da multiplicação da graça de Deus. O verso 15 diz: pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça, multiplicada por causa de muitos, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que por causa do serviço dele, por causa do serviço de Paulo, mais e mais pessoas conheceram o evangelho de Jesus. Por causa do serviço de Paulo, de Deus usando o serviço de Paulo, mais e mais pessoas receberam a salvação. Mais e mais pessoas foram abençoadas por causa do seu serviço. Ele está enfatizando aqui a verdade de que, como crente, Paulo não apenas recebeu a graça de Deus, como também transmitiu a graça de Deus, distribuiu a graça de Deus, multiplicou a graça de Deus. Deixa eu trazer uma ilustração para vocês. O crente, ele não é um reservatório da graça de Deus. Alguém que está apenas juntando. Não, o crente é um canal da graça de Deus. Ele não apenas recebe a graça de Deus, como também transmite a graça de Deus para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Você que é crente, Deus não quer apenas abençoar você, Ele quer fazer muito mais. Ele quer usar você para abençoar outras pessoas. Lembro de quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12. Abraão, se tu uma bênção. Ele não disse apenas, Abraão, receba uma bênção. Não, ele disse, Abraão, seja uma bênção. Não receba apenas a bênção de Deus, não. Seja usado para abençoar aquelas pessoas que estão ao seu redor também, Abraão. Saia da sua terra, saia da sua parentela, e eu vou usar a sua vida para abençoar um povo que você não pode contar, nem mesmo com as estrelas que você vê no céu. O crente, ele é um canal da graça de Deus, e a maneira da gente abençoar as pessoas que estão ao nosso redor é com o nosso serviço. Quando você evangeliza, quando você dá um bom testemunho diante da sociedade, isso é ser um canal da graça de Deus. Quando você usa os seus dons, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida, a sua habilidade para abençoar as pessoas ao seu redor, para ajudar o seu próximo, isso é ser um canal da graça de Deus. Quando você está se esforçando para avançar o reino de Deus, rejeitando o comodismo, rejeitando o desânimo, isso é multiplicar a graça de Deus. E esse é um momento bom da gente examinar o nosso coração. Que tipo de crente eu sou? Eu sou um armazém da graça de Deus ou eu sou uma fábrica da graça de Deus? Eu quero apenas estocar a graça de Deus ou eu quero distribuir essa graça? Ou eu quero multiplicar essa graça?
O desafio que esse texto apresenta para nós é o desafio de multiplicar a graça de Deus, de colocar a nossa vida à disposição para que outras pessoas sejam abençoadas. A gente não deve se contentar apenas ouvindo a palavra e sendo abençoados. A gente deve ir além. A gente deve comunicar a palavra. Aquelas pessoas que estão no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, comunicar a palavra para essas pessoas. A gente não deve se contentar apenas vindo para a igreja, mas também trazer visitantes para que eles sejam abençoados também. A gente não deve se contentar apenas recebendo o perdão de Deus e dizendo tchau, tchau para esse mundo porque eu vou para o céu agora. Não, a gente deve ter esse anseio no nosso coração de ver mais pessoas recebendo o perdão de Deus. Essa é a esperança que o servo de Deus tem para o seu serviço no aqui e agora. É ver a graça de Deus se multiplicando à medida em que mais e mais pessoas vão conhecendo e recebendo o Evangelho, a esperança da multiplicação. Mas existe outra observação que eu quero fazer ainda nesse verso, onde Paulo fala sobre duas atitudes que ele tem no serviço, que devem servir de modelo para nós. Primeiro, uma atitude de amor pelo povo de Deus. Pois tudo é para o vosso benefício. Outra tradução diz assim, tudo é por amor a vocês. É isso que ele está dizendo para a igreja em Corinto. Olha, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tudo que eu escrevi, tudo que eu preguei, tudo que eu aconselhei, tudo isso é para vocês. É por amor a vocês. A gente vê de um modo claro que havia esse amor intenso no coração de Paulo pelo povo de Deus. Essa atitude de amor pelo povo de Deus que é a gasolina do serviço. Quando a gente serve ao povo de Deus sem amar o povo de Deus, isso é o que a Bíblia chama de hipocrisia, de falsidade. Mas quando nós amamos a igreja local, a gente se envolve no serviço de uma maneira sincera. A gente percebe que esse foi o povo que Jesus comprou com o seu próprio sangue, de modo que a gente é encorajado a dizer com o apóstolo Paulo, tudo isso é para vocês. Irmãos, nós vivemos numa época individualista. E a mensagem que nós escutamos do mundo, da nossa época, é diferente da mensagem que escutamos aqui de Paulo. Paulo diz, tudo é para vocês. O mundo diz essa mensagem, tudo é para mim. Tudo é sobre mim, tudo é sobre o meu ego, tudo é sobre o meu conforto, tudo é sobre a minha prosperidade, tudo é sobre os meus interesses. Então, se eu tiver de servir a Jesus e dividir a minha agenda com outras pessoas, eu não vou aceitar isso. É a mensagem egoísta e individualista que a nossa época, que o nosso mundo, que o nosso sistema prega para o nosso coração. De modo que o crente, em vez de dizer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele diz buscar em primeiro lugar o meu reino, os meus negócios, os meus interesses, e depois alguém vai fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Mas é uma contradição enorme. Nós amamos um Cristo que abriu mão do conforto dele lá no céu por amor aos pecadores aqui na terra. Guarde isso, nós amamos um Jesus Cristo que abriu mão do seu conforto lá no céu, sendo Deus, sendo glorioso, se fez carne, habitou entre nós, foi amamentado no seio de uma virgem, nasceu como uma criança, ele precisou que alguém trocasse ele quando ele era ainda bebê, ele assumiu todo o sofrimento de dor, suor, fome, sede e por fim, morte, ele abriu mão de todo o conforto dele lá no céu, para descer até aqui, para quê? Para servir. Jesus é um servo. Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E quando um crente diz, eu não abro mão do meu conforto, é uma contradição total, porque Cristo abriu mão do conforto dele. Nós amamos um Cristo que abriu mão do conforto dele lá no céu, por amor aos pecadores aqui na terra, e é o nosso desafio amar esse povo como Cristo amou. Não é uma coisa fácil, porque o povo de Deus não é perfeito. A igreja não é perfeita, a igreja tem suas falhas. Por quê? Porque eu e você fazemos parte dela, e nós somos falhos. Mesmo assim, o nosso desafio é dizer, como o apóstolo Paulo disse, essa é a mentalidade de um servo, tudo é por amor a vocês. Mas o texto diz que Paulo não amava apenas o povo de Deus, Paulo amava também a glória de Deus. Ele diz ainda no verso 15, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. A grande ambição do coração de Paulo não era sua glória pessoal, mas era a glória de Deus.
Paulo servia, ensinava, pregava, aconselhava, plantava igrejas, evangelizava, tudo que ele fazia, ele tinha esse objetivo, manifestar a glória de Deus. Eu quero que mais pessoas glorifiquem a Deus, eu quero que mais pessoas percebam a grandiosidade de Deus. Como ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam ou vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso nos ajuda a manter as prioridades, porque nós somos tentados, às vezes, a servir a Deus por interesses pessoais, servir a Deus para conseguir elogios, servir a Deus para conseguir aprovação, servir a Deus para conseguir reconhecimento. Mas a mentalidade de um servo que Paulo apresenta para nós é, primeiro, ame o povo de Deus. Ame o povo de Deus. E segundo, ame a glória de Deus. Sirva a Deus para que essa glória venha a ser derramada através da sua vida por meio da multiplicação da graça de Deus. Resumindo, no aqui e agora, na nossa vida presente, nós encontramos a esperança para o nosso serviço no fato de que mais e mais pessoas serão salvas e conhecerão o Evangelho por meio do nosso serviço. O nosso serviço é uma maneira da gente multiplicar a graça de Deus. Mas tem outra esperança que o apóstolo Paulo apresenta para o aqui e o agora, para a nossa vida presente. No presente, como nós vemos no verso 16, nós temos também a esperança da renovação. Não apenas a esperança da multiplicação, mas a esperança também da renovação. Por isso, diz o verso 16, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Paulo está aqui mostrando um contraste entre o nosso corpo fraco e o nosso espírito renovado. Fisicamente falando, o nosso corpo ele está se desgastando, ele está se destruindo com o fator tempo. Com o passar do tempo, sua pele vai enrugando, os ossos vão ficando mais fracos, os cabelos vão começar a cair. Com o passar do tempo, esse corpo que você tem agora, ele vai ficando fraco, ele vai ficando frágil. E existem muitas pessoas que pagam milhares para evitar esse processo, né? Para evitar o processo do envelhecimento, com cirurgias plásticas, com produtos, tentando evitar o envelhecimento do corpo, mas é inevitável. Inevitável, o nosso corpo ele vai se desgastando. Paulo diz, olha, ainda que o nosso corpo exterior ele esteja se desgastando, o nosso espírito ele está se renovando, espiritualmente falando, a alma do crente ela não envelhece. O nosso corpo sim, mas a nossa alma não. A nossa alma ela vai se renovando, à medida que o nosso corpo ele vai caindo em direção à terra, a nossa alma ela vai subindo e se renovando em direção a Deus. E isso acontece todos os dias, como o apóstolo Paulo diz aqui. O verdadeiro crente, ele não envelhece na alma, ele envelhece no corpo, mas a alma dele vai ficando cada vez mais limpa, ele vai ficando cada vez mais parecido com Jesus, amando Jesus, crescendo em maturidade, crescendo no serviço. E é para isso que Paulo chama a nossa atenção. Paulo diz, olha, o meu corpo está acabado, está destruído. As perseguições, a idade, a velhice, tudo está destruindo o meu corpo. Mas, por outro lado, a minha alma está se fortalecendo cada vez mais. E é isso que dá esperança para a gente servir. De onde é que a gente tira forças para servir a Deus? Em um serviço tão difícil às vezes. De onde é que a gente tira forças? É desse ponto aqui. O nosso Deus é um Deus de renovo. Nós trabalhamos para um Deus que renova o nosso coração para o serviço, como está em Isaías, capítulo 40, do verso 28 ao verso 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O nosso Deus é um Deus que renova as nossas forças. Amém, igreja? Para resumir o primeiro ponto, a esperança do servo de Deus no aqui e agora é trabalhar pela multiplicação da graça de Deus, para que mais pessoas conheçam o Evangelho através da sua vida, do seu serviço, e fazer isso ao lado de um Deus que renova as suas forças todos os dias. Mas e se a gente olhar para o futuro? Se a gente olhar para o além, qual é a esperança que a gente tem lá?
Qual é a esperança que a gente tem para o nosso serviço quando a gente olha para o futuro? Humanamente falando, irmãos, boa parte do serviço que nós fazemos em nossa vida profissional, por exemplo, ela tem essa esperança motivada pelo futuro. Por exemplo, você vai trabalhar amanhã de manhã, você vai para o seu emprego, mais um dia de serviço. Uma das coisas que motiva você é chegar no fim do mês e receber a sua recompensa, o seu devido salário. Isso não é errado, isso faz parte do ciclo de serviço. Você trabalha, você recebe, sustenta a sua família, não há nada de pecado nisso, trabalhar é bênção de Deus. Mas na vida cristã, se a gente parar para pensar, e eu digo isso com toda a reverência do meu coração, preciso que vocês me entendam bem, na vida cristã acontece algo parecido, porque o nosso serviço para Deus, como a Bíblia diz, não é um serviço vão. Deus nos recompensa pelo trabalho que nós prestamos a Ele aqui na terra. E isso não é um jogo de interesses, onde você está procurando a Deus apenas para receber alguma coisa dEle. Não é. O próprio Deus disse, e eu só digo isso porque o próprio Deus disse, que nós deveríamos se aproximar dEle esperando a recompensa futura. Existe um texto que todos vocês conhecem lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 6, do verso 1 e 6, melhor dizendo, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então é preciso, é necessário, é essencial que você não apenas acredite em Deus, mas que você acredite também que Deus lhe recompensa, quando você busca a face dEle, quando você serve a Ele. Isso não é um jogo de interesses, no toma lá da cá, isso é uma maneira de Deus demonstrar a abundância da sua graça para nós. Ele diz, você tem que se aproximar de mim, crendo que eu existo e crendo que eu vou recompensar você pelo seu serviço. Isso é lindo, porque isso ajuda a gente a ver o tamanho da graça de Deus. O mesmo Deus que nos capacita para o serviço é o Deus que nos recompensa pelo serviço. Ele não precisa do nosso serviço, Ele não é nem obrigado a aceitar o nosso serviço, mas Ele se agrada em nos capacitar para o serviço e nos recompensar. Tudo isso acontecendo pela graça de Deus. Mas que recompensa é essa? Que esperança é essa que aguarda o servo de Deus no futuro? No futuro, como vemos no verso 14, nós temos a esperança da ressurreição. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Paulo está falando aqui da doutrina que ele abordou durante um capítulo inteiro, mais especificamente na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a doutrina da ressurreição, a doutrina que ensina que a nossa vida ela não acaba aqui, como muitas pessoas acreditam, mas que existe uma vida no futuro, que o servo de Deus, ele vai ressuscitar, e ele diz isso, nós sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, ele vai nos ressuscitar também. Não é apenas Cristo que vence a morte, nós vencemos também a morte por meio do poder de Cristo. E isso é essencial para o serviço. Pensem em Paulo. Eu imagino Paulo como aquele senhor de idade tão frágil que você teria dificuldade até mesmo de apertar a mão dele pelo número de surras que ele levou por causa do Evangelho. Cheio de cicatrizes, com a voz rouca, a pele queimada, os cabelos grisalhos. Por que um homem se dispõe a sofrer tanto pelo Evangelho? Porque ele sabe que por mais que os homens destruam o corpo dele, Deus vai ressuscitar o seu corpo no fim dos tempos. Essa é a sua esperança para todo o serviço que ele prestou a Jesus aqui na terra. E ele está dizendo isso para nós. Vale a pena servir a um Deus que ressuscita o seu corpo no fim da história. É por isso que no fim do capítulo 15, a leitura que a gente fez aqui, no nosso momento devocional, a leitura do capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo conclui toda aquela exposição da ressurreição, falando, sabe sobre o quê? Falando sobre serviço. Ele está falando sobre a ressurreição, e aí a grande conclusão dele é falar sobre serviço. Depois de falar que Deus ele nos ressuscita, depois de gastar 57 versículos dizendo, Deus vai ressuscitar vocês, vocês irão voltar e irão voltar para a glória com o corpo glorificado, depois de transmitir ao nosso coração a certeza da ressurreição, Paulo diz, encerrando esse assunto,
da ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é em vão. Ele vai ressuscitar vocês. Não pensem que vocês estão trabalhando e servindo a Deus como se estivessem lançando a sua vida para o vento. Não é em vão. Então vale a pena você ser firme, vale a pena você ter constância, vale a pena você ter abundância na obra do Senhor. Por quê? Porque o seu trabalho não é em vão. Deus ele vai nos ressuscitar no fim da história e vai nos recompensar pelo nosso trabalho. No futuro, nós temos também a esperança do galardão, a esperança da ressurreição e a esperança do galardão, como está no verso 17 e 18. Pois nossa leve e passageira tribulação produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Vejam que nesse ponto do texto o apóstolo Paulo está mostrando o contraste e a diferença que existe entre esse presente doloroso e o nosso futuro glorioso. E é interessante observar a maneira como Paulo fala das suas dificuldades. Ele diz que as suas dificuldades são leves como uma pena, são passageiras como o vapor, são rápidas, são leves. Mas se você ler o livro de Atos, a maioria que conhece a história de Paulo, você vê que não parece que era assim. Parece que eram dificuldades pesadas, parece que eram dificuldades fortes. Por exemplo, Paulo chegou certa vez a apanhar ao ponto de ser tido como morto. Disseram, olha, não precisa mais nem jogar mais pedra aí. Foi apedrejado até fica lá, deitado como se estivesse morto. Então, como é que ele consegue olhar para as suas dificuldades e enxergar as coisas desse jeito, dizendo que é uma dificuldade leve, uma dificuldade passageira? Como é que você apanha pelo Evangelho ao ponto de parar na UTI em coma e diz que tudo isso é leve e passageiro? É porque Paulo está olhando para o futuro. Ele está olhando para o futuro glorioso do servo de Deus. Ele está olhando para a esperança do galardão, a recompensa futura que Deus promete ao nosso serviço. E ele destaca duas coisas sobre esse galardão. Primeiro, Paulo diz que o galardão é produzido pelo sofrimento. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Já pensou nisso? Aqui Deus está explicando o seu sofrimento. Para que a gente sofre? Deus está dizendo aqui que cada segundo de dificuldade que o crente enfrenta pelo Evangelho está sendo usado para produzir uma glória que é incomparável. Essa dificuldade que a gente enfrenta aqui não é em vão. Deus está usando esse nosso sofrimento pelo reino para produzir dificuldades, para produzir galardão para você no fim da história. E Ele não se esquece disso. Hebreus 6:10 diz, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Segundo, Paulo diz, para a gente encerrar, que o galardão ele é invisível e é eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Existe um paradoxo aqui, uma aparente contradição, porque Paulo está dizendo que você deve olhar para uma coisa invisível. Ele diz, coloque os seus olhos nas coisas que não se veem. Como é que você faz isso, Paulo? Como é que a gente olha para uma coisa que é invisível? É mais ou menos como se alguém pedisse para você olhar para o ar que você está respirando agora. É invisível ao olho nu. Você não consegue ver, mas isso não quer dizer que ele não existe. De modo semelhante, irmãos, o nosso galardão, a nossa recompensa pelo nosso serviço, pelo nosso sofrimento, pelo nosso trabalho, pelo reino de Deus, esse galardão gracioso que Deus nos promete, ele é invisível ao olho material, ele é invisível ao olho nu, mas isso não quer dizer que ele não existe. Ele é real, ele é mais do que real, ele é eterno, ele não se acaba, ele não se destrói. Um dia você vai perder sua casa, um dia você vai perder seu carro, um dia você vai perder seu emprego, um dia você vai perder sua família de sangue. Tudo vai ser tirado de você. Mas sabe o que é que vai permanecer? A única coisa que vai durar para a eternidade é a sua comunhão com Cristo e o seu serviço para Ele. E infelizmente, muitas vezes a gente deixa o serviço pelo reino de Deus por coisas sem valor, por coisas fúteis.
Nós vivemos numa geração de crentes que gasta mais energias nas salas de uma academia do que no reino de Deus. Vivemos numa geração de crentes que gasta mais energia, força e dinheiro com o entretenimento do que com o reino de Deus. Vivemos numa geração de crente que está interessada mais em se divertir do que em servir. Uma geração de crentes que tem disponibilidade para fazer qualquer tipo de coisa, a qualquer momento, menos disponibilidade para avançar o reino de Deus, se colocar de joelhos diante de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, use minha vida, use meus dons, use meu dinheiro, use meu tempo, use tudo que eu sou, use tudo que eu tenho, use, Deus, tudo que eu sou para avançar o seu reino aqui na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que Ele abra os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que é invisível, que a gente possa perceber que não importa quantas horas, por exemplo, a gente gasta em uma academia, o nosso corpo vai apodrecer até virar pó em um caixão. Não importa quanto dinheiro eu gasto no meu carro, na minha moto, na minha casa, daqui a 100 anos essas coisas vão para o lixão, vão virar entulho. Mas daqui a 100 anos, 1000 anos, 1 bilhão de anos ou 1 trilhão de anos, eu ainda vou estar desfrutando do serviço que eu prestei a Jesus aqui na terra. E essa é a esperança que a gente tem para o futuro. Como Jesus Cristo disse em Mateus 10:42, se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém, queridos? Para resumir, na vida presente, no aqui e agora, nós temos a esperança da multiplicação e da renovação. Queremos que a graça de Deus alcance mais pessoas, e é por isso que nós trabalhamos e servimos a Deus com as forças de Deus. E na vida futura, no além, nós temos a esperança da ressurreição, vamos ressuscitar. E a esperança também do galardão. Nós cremos em um Deus que nos recompensa por coisas que Ele mesmo nos capacita a fazer para a glória dEle. A minha oração é que Deus use essas verdades para despertar o nosso coração para o serviço e que possamos afastar de nós, retirar de nós todo tipo de sedentarismo espiritual e dizer: eis-me aqui, Senhor, use a minha vida, use tudo que eu sou e tudo que eu tenho para o seu reino e para a sua glória. Amém, queridos?